Bem que me falaram, gente. Boa noite. Bem que me falaram que esse OBS é sofrível. Mas estamos aí, estamos ao vivo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bem-vindos aí ao canal Tem Ninja. Nós estamos aí na preparação para o evento aí do dia 24 e eu vou entregar um monte de coisa legal para vocês. A gente vai aprender basicamente a criar um ambiente simples, né, mas um ambiente funcional para uma rede corporativa, né, de um início de uma jornada para quem quer se tornar um especialista em TI, em redes, né, um cara capacitado, ganhando bem. É para lá que eu vou levar vocês. Meu nome é Eduardo Honorato e hoje, né, linkando aí o que vai acontecer hoje com o evento do dia 24, nós vamos ter mais duas lives, mais uma amanhã, mais uma na sexta-feira. Né, eu vou falar sobre segurança, né? E na sexta-feira eu vou falar sobre servidor de arquivos, né, e proteção da rede. Hoje nós vamos tratar de um tema que é essencial para todo especialista, para todo técnico de informática, para todo prestador de serviço de TI, que é Firewall. Né? Nós vamos trabalhar o tema Firewall hoje. Vamos ver alguns fundamentos, né, de como funciona, né, de quais são os princípios do Firewall. Lembre-se, e eu vou estar sempre repetindo isso por aqui, lembre-se que sempre vai existir um link entre o fundamento daquilo que a gente faz e a ferramenta que a gente vai estar aprendendo. No caso, hoje, a ferramenta que nós vamos mexer é o pfSense. Eu criei um ambiente virtual aqui simples para a gente simular essa atuação do Firewall, né? E eu vou explicar para vocês vão ter visual aqui como que está a coisa. Basicamente duas máquinas virtuais, onde a gente tem uma máquina protegida por um Firewall, a máquina simulando uma rede local, e o Firewall, né, simulando a função de um Firewall de borda mesmo, no caso com o pfSense. Agora, aquilo que a gente vai falar aqui sobre Firewall hoje, serve para qualquer Firewall do mercado. Né? O Firewall, na verdade, é a barreira de fogo que a gente coloca na borda ali para proteger a nossa rede. Ele nada mais é do que um software rodando ali e cuidando do protocolo TCP/IP. Né? Eu vou colocar uma apresentação aqui para vocês, vou mostrar para vocês como que funciona um Firewall. Bom, em se tratando aí de Firewall, né, o que é? O Firewall é um sistema de segurança que protege uma rede privada de acessos não autorizados ou maliciosos vindos da internet ou de outras redes externas. Ele funciona como um filtro que analisa os dados que entram e saem da rede, permitindo ou bloqueando o tráfego de acordo com as regras definidas pelo administrador, por você, administrador. Um Firewall pode ser um software instalado em um computador ou um dispositivo, que é o caso aqui, a ferramenta que nós utilizamos, que é o pfSense, ou um dispositivo dedicado, que não deixa de ser um software instalado no dispositivo. Se você coloca um equipamento lá que tem essa função de Firewall, seja um roteador, ou seja um sistema de Firewall, sei lá, um SonicWall, um Fortinet, qualquer Firewall no mercado, um MikroTik que seja, nada mais é do que um software rodando sobre um hardware e administrando essa parte, cuidando do tráfego da internet. Aqui nós temos, hoje, existem outras formas de trabalhar com Firewall, tá? Hoje nós vamos ver a forma mais simples aqui, porque a ideia é explicar para vocês como é que funciona o fluxo de informação e como que o Firewall controla esse fluxo de informação da internet para dentro da rede. Tá? Então aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos a internet, que é representada pela nuvem ali. Você tem geralmente um link de internet ligado, né, que tem um IP público ali. Dentro da sua rede já, né, na sua rede local ali, você vai ter um Firewall e roteador. Então ele vai ter as duas funções. E hoje nós não vamos falar de roteador, mas Firewall e roteador não é a mesma coisa. Você pode ter um equipamento que é um roteador, mas que não tem Firewall, que ele não tem nenhum controle
sobre o fluxo de dados. Ele serve só para rotear, interligar duas redes. E aqui nós temos a simulação da rede local, né? Então você tem um IP público, um único IP público, um roteador que joga esse IP público para dentro da tua rede, para você ter acesso à internet, e as máquinas da sua rede local que acessam, e aí você tem ali na ponta, né, na borda, o firewall fazendo o filtro de internet, né? O firewall ele vai lidar basicamente com o protocolo TCP/IP, que é o protocolo da internet. Então, o protocolo TCP/IP ele tem 65.536 portas para cada IP, né? O que é uma porta? Você tem lá na sua máquina, você tem um IP e você tem uma pancada de portas rodando. Eu vou fazer uma demonstração aqui, aproveitar. Eu consigo colocar por cima aqui. Eu tenho aqui a minha máquina virtual, o ambientezinho que eu disse para vocês que eu preparei, e aqui o nosso firewall. Então eu vou ligar aqui a minha máquina virtual, o meu pfSense. Enquanto ele inicializa aqui o meu pfSense, que é o meu firewall, eu vou botar também a minha máquina virtual, que é o meu Windows 10 aqui. Deixar ele inicializar aqui. Hoje a gente já tem uma configuração, eu já deixei pronta aqui a configuração do pfSense. Prontinha para minha rede aqui. Mas no dia que a gente for, no dia 24, eu vou ensinar vocês a fazer a configuração do pfSense do zero, tá? Para deixar ele como firewall de borda para a tua rede. Tudo isso num ambiente virtualizado. E aqui eu estou logando na minha máquina virtual, que é o meu Windows 10. Se a gente olhar para o meu gráfico aqui da apresentação, cadê ela? O meu pfSense é esse firewall que está aqui. A internet é a minha rede aqui, né, no caso da minha casa, né? A internet aqui está roteando a rede da minha casa. E essa máquina virtual é uma dessas máquinas aqui que está representada pela rede local aqui. Então, essa máquina aqui, que é o Windows XP, ela está usando o pfSense como firewall. Se vocês olharem aqui nas interfaces, vocês vão ver que tem uma interface com IP 192.168.25.1, que é da minha rede local. E a minha rede de internet, supostamente de internet, é essa outra rede aqui, 117.132, que é a rede WAN. Eu vou acessar aqui a interface de administração do pfSense. Como que eu acesso? Através da minha rede local simulada aqui, o 92.168.25.1. Então vou acessar a interface de borda aqui do pfSense. 92.168.25.1. Vendo aí? Vou entrar aqui com o usuário administrador e a senha da rede. Essa máquina aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, aqui eu tenho acesso a qualquer coisa da internet, tá? Eu tenho acesso total à internet aqui. Quem está provendo esse acesso à internet aqui para mim é o meu firewall pfSense ali. Então, ele está protegendo a minha navegação, ele está na borda aqui. A regra que está criada aqui é uma regra padrão, tá? Então, ele tem aí ele está com uma configuração básica de firewall, aonde a gente tem direito a sair com todas as portas de saída estão liberadas, porém nenhuma porta de entrada está liberada. Então o firewall basicamente ele está barrando tudo aquilo que entra e ele está barrando tudo que entra e liberando tudo que sai, para que a gente consiga ir para a internet com o nosso pfSense. Se eu desligar a máquina virtual aqui, que é o meu firewall, vocês vão perceber que essa máquina aqui vai ficar sem internet. Eu vou dar um ping aqui.
É o IP do meu Firewall lá. Ele está respondendo ainda, já já ele vai cair aqui. Assim que a máquina virtual ligar aqui, ele já deve ter parado. Ó. Parou de responder. E, consequentemente, não temos mais internet. Um Google, né? Porque Yahoo não tem mais nada para buscar. Estou sem internet aqui. Já ele vai identificar que está sem internet. Vamos ligar de novo aqui, ele não vai funcionar mais. Vou ligar de novo meu Firewall. Bom, voltando para o nosso slide. Nós temos essa quantidade de 65.536 portas para cada IP. Isso significa o seguinte: cada serviço de rede, cada serviço que utiliza a internet, seja um FTP, qualquer serviço, ele vai utilizar uma porta para cada um desses serviços. Então, se você tem um servidor web, ele vai utilizar uma porta, e aí você pode colocar outras portas e outros serviços rodando. As portas mais conhecidas, e eu coloquei aqui as mais conhecidas mesmo, que são as mais utilizadas, porque elas são padronizadas. As portas baixas, de 1 até 1023, elas têm uma padronização e elas são utilizadas por padrão para alguns serviços. Tá? Então tem uma listagem, se você procurar aí na internet, no Google, você vai encontrar lá portas mais usadas, né, TCP/IP, e aí você vai encontrar. Aqui eu coloquei as mais usadas mesmo, porque a gente não vai ser extensivo aqui. Aliás, deixa eu dar uma olhada como é que tá o chat aqui, porque eu concentro aqui no que eu tô falando e eu acabo esquecendo de olhar o chat, de ver o que vocês estão dizendo aí, como é que tá a galera. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Nós temos aí as portas padrão, porta 2021, que se destina ao protocolo TCP/IP. A porta de SSH, que é a porta 22, né, para conexão segura, geralmente com servidores Linux. A porta de Telnet, que é a porta 23. A porta de SMTP, que é uma porta conhecida, que é para e-mail. A porta 53, que é de DNS. Nós vamos ter uma aula sobre DNS específica, falando de detalhes do DNS. A porta 80, que é a porta de internet. E a porta 443. Tá? Essas são as portas mais utilizadas aí. Eu gostaria de demonstrar para vocês nessa funcionalidade do Firewall que a gente tem aqui. E ó, já ligou aqui o meu pfSense, tá? Eu vou entrar aqui, na minha interface de administração. Aqui a gente vai ter internet funcionando. Essa máquina virtual, que é o meu Windows XP, está respondendo o meu comando de ping. Cancelar ele aqui. Essa máquina aqui, a internet dela está sendo controlada basicamente pela internet do meu Firewall, que é esse cara aqui. O pfSense, está atuando como roteador e Firewall. A gente não tem nenhuma regra criada aqui. Você vem aqui, Firewall Rules. A gente não tem nenhuma regra, nem para LAN. Para LAN ele tem as regras padrão, tá? Que é basicamente, quando você instala o pfSense, ele já vem com essas regras, tá? Ele tem uma regra aqui que é o anti-lockout, que é para você não se bloquear de acessar o pfSense. Então, ele tem uma regra criada para você, mesmo que você exclua tudo aqui, você não consegue bloquear o seu próprio acesso no pfSense. E ele cria uma regra padrão liberando todo o fluxo do IPv4. Então, source é a origem, porta, destino para qualquer lugar, né, no caso asterisco, todas as portas. Então, por padrão, ele cria essa regra, fazendo toda a liberação do fluxo de dentro para fora da rede. No caso, essa minha máquina aqui, ela é dentro da rede e o meu pfSense aqui, ele está segurando a internet para lá. Eu vou fazer o seguinte.
eu vou desativar essa regra aqui, ó, que libera o IPv6 e essa regra que libera o IPv4. Vocês vão perceber o seguinte. Eu vou dar um ping no meu host, 268.25.1, que é o meu pfSense. Ele já não deixou nem mais eu acessar aqui o meu pfSense via protocolo ICMP. Porém, eu consigo acessar a interface administrativa do pfSense aqui por causa da regra que libera o fluxo aqui. Então é o seguinte, ó. Vou fazer a liberação de novo das regras aqui. E agora ele volta a funcionar. Tá? Aqui é o firewall exercendo o controle sobre a minha rede. Tá? Então aqui eu vou ter também navegação na internet. E é aqui, digitar o consorte, bom, eu consigo ver qualquer coisa aqui na internet. Para simular o que eu falei para vocês com relação ao bloqueio, criação de regras de liberação ou bloqueio, e fazendo uso da porta lá, no caso da porta 443, que é o HTTPS, que é a porta de navegação padrão da internet, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma regra aqui no pfSense. Aí aqui eu vou editar, eu vou criar, e é assim basicamente que vai funcionar para qualquer firewall que você for administrar. Como administrador de TI, basicamente o firewall vai ter esse fluxo aqui para você administrar. Eu vou dizer, a regra que eu vou criar vai ser uma regra de bloqueio. Eu queria que as pessoas não acessem a internet, então eu vou bloquear o acesso da interface. Qual a interface? A interface LAN. Então qualquer pedido que vier pela interface LAN, tiver essas condições aqui da minha regra, ele vai bloquear. IPv4 ou IPv6, no caso aqui a gente vai usar IPv4, protocolo TCP. A origem, então suponhamos que eu queira bloquear só uma máquina da minha rede de fazer o acesso à internet. Então eu posso clicar aqui em single host, apenas uma máquina, e aí eu vou colocar o IP dessa minha máquina aqui, que é esse é o IP da minha máquina virtual aqui, dentro dessa minha rede criada aqui só para isso. Vou copiar o endereço, colocar ele aqui. Destino, qualquer destino. Eu poderia aqui dizer que é quando ele vai tentar sair para WAN, ou seja, para minha internet. Mas eu vou colocar qualquer destino para ele bloquear todo o fluxo dessa máquina virtual para qualquer rede que o pfSense libera aqui. E vou salvar minha regra. Vou dar um aplicar. Vocês vão perceber o seguinte, a navegação aqui está bloqueada. Então essa máquina que está aqui, ela já não vai mais liberar, ela não vai ter mais acesso à internet. Então, venho aqui. Não funcionou. Eu já digo para vocês o porquê, tá? É bom acontecer um problema ao vivo, que a gente já consegue resolver aqui ao vivo. Excelente isso. Por que a regra não funcionou? Criei uma regra na LAN, vou revisar ela aqui. Protocolo IPv4, TCP/IP. Origem do meu IP interno, 92.168.25.50. Tá certinho. Para qualquer destino, porta 443. Tá liberando. Provavelmente ele deve estar liberando por causa do IPv6. Deixa eu fazer esse teste aqui. Vou copiar essa regra. Melhor. É diferente.
Vou editar essa regra. Vou colocar aqui IPv4 mais IPv6. Protocolo TCP. Aqui ele diz o seguinte para mim. IPv4 e endereços IPv4 e IPv6 não podem ser usados em regras para aplicar para ambos, IPv4 e IPv6, exceto com um apelido. Ou seja, eu teria que criar um apelido para minha máquina. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar a regra de IPv4 aqui. Então, aplicar. E vou ter que replicar essa regra, copiar ela para IPv6. E vamos ver se isso vai resolver. Ah, desculpa. Coloquei aqui IPv4. Entendi o problema. Eu estou aplicando a regra de bloqueio para IPv6. Estou definindo aqui um IPv4. Então ele não deixa eu fazer isso. E ele está me avisando que ele não deixa eu fazer isso. Vamos entender por que essa regra aqui não funcionou. Ele está funcionando. Nenhuma funcionalidade. Vou explicar o que provavelmente aconteceu aqui, tá? A gente tinha já uma sessão estabelecida. Então aqui, se você vier em status, desculpa, Diagnostic States, ele vai me mostrar tudo que está conectado aqui, todas as conexões estão estabelecidas. Então provavelmente a gente já tinha navegação, ó, tá vendo? A gente tem uma seção aqui aberta entre a minha máquina 2550 e o meu firewall, que é a 25.1, final 443. Então a gente já tem uma condição aqui preenchida. Provavelmente o que estava acontecendo a regra não funcionou de cara porque a gente tinha já a conexão estabelecida. Então, ó, se eu vier aqui fazer qualquer tentativa de navegação, ele não vai funcionar porque eu estou bloqueando no meu firewall a navegação dessa máquina virtual. Se eu tivesse uma outra máquina virtual conectada nessa rede, vocês iam perceber que a navegação nessa máquina ia estar liberada. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um teste aqui. Deixa eu abrir uma máquina virtual aqui, que eu tenho mais uma máquina virtual clonada. Vou abrir ela aqui, para ver se ela está correta. Ela só está errada aqui a rede. Tá? Vou colocar ela aqui na minha rede interna das VMs. Vou subir uma outra máquina virtual aqui com Windows 10. Então, ó, essa máquina aqui é o IP final 25. Eu vou vir aqui em Service, Firewall, Rules, minhas regras de LAN aqui. Eu estou bloqueando todo o fluxo da minha máquina com IP final 50 para qualquer lugar, seja para a internet, seja para outras redes que tivesse conectado. E agora aqui eu tenho uma outra máquina virtual. E essa outra máquina virtual, ela tem um outro IP dentro da minha rede virtual aqui. Se eu vier aqui, normalmente ele vai pegar próximo IP ali, que é o 2551, e ela tem navegação normal. Então eu tenho a primeira máquina virtual com a rede bloqueada, não tem internet para ela. E a segunda com a internet normalizada. Navegação normal para ela. Se eu quisesse bloquear também a internet nessa segunda máquina virtual, o que eu posso fazer aqui? Mais fácil. Eu posso vir, duplicar essa regra aqui, crio uma cópia dela e bloqueio o IP da minha segunda máquina virtual lá também. Save. Aplico.
né, que é a segunda máquina da minha rede. E aqui, vamos ver, pode ser que ela navegue ainda, por causa daquilo que eu disse para você. Não, já bloqueou. Já está funcionando a regra de bloqueio aqui. Ah, eu não quero mais que essa máquina, eu quero liberar o acesso à internet nessa máquina aqui. Vem aqui, bloqueio, ok. Aí eu dou um atualizar aqui. E aqui está liberada. Ah, eu quero liberar a internet na primeira máquina virtual aqui. E desativo a regra também de bloqueio. Tá? E passamos a ter internet e navegação na segunda. Bom, né, que a gente teve... Geralmente, inclusive essa foi uma das coisas que eu disse. Eu vou mostrar muita coisa para vocês aqui no canal em ambiente de produção. Aqui a gente está num lab. Então, geralmente o labzinho ele funciona ali redondinho, né? E essa vai ser a grande diferença da minha metodologia. A gente vai tratar de problemas reais, da vida real. E o grande problema que vocês encontram quando vocês vão para o mercado de trabalho ou quando vocês vão para a prestação de serviço e vocês encontram uma empresa onde vocês precisam encontrar um ambiente ali todo mexido, muitas vezes já com problemas, você vai encontrar situações que você não vai encontrar e que você não vai aprender no laboratório. Né? O laboratório está formatado bonitinho para você sentar, colocar as coisas ali, rodar e funcionar. É claro, aqui a gente precisa fazer isso no ambiente de teste, né? Mas na vida real pode ser que os problemas ocorram e você... a ideia é que você saiba lidar com os problemas da vida real. Né? Esse é o grande diferencial do conteúdo que você vai encontrar aqui no canal. A gente vai simular muita coisa, mas a gente vai lidar com o dia a dia. A gente vai lidar com problemas reais. Uma das coisas que eu quis mostrar para vocês foi essa liberação de fluxo e como que o firewall na borda funciona. O firewall de borda está funcionando dessa forma aqui. A gente tem a internet, um IP público atribuído, no caso aqui o pfSense, e as máquinas conectadas dentro da minha rede, protegidas pelo firewall aqui. No caso aqui, a gente está criando uma regra simples de bloqueio e de liberação, onde ela libera tudo e bloqueia tudo. Mas suponhamos que eu quisesse liberar um serviço específico dentro da minha rede. Tá? Vou dar um exemplo. Para que eu pudesse acessar, não façam isso no ambiente de produção. Tá? Suponhamos que eu quisesse liberar um acesso remoto nessa máquina aqui pela área de trabalho remota. A gente vai falar disso, inclusive. A gente já está com a área de trabalho remota ativada aqui. Esse é um serviço, tá? Um serviço de área de trabalho remoto. Suponhamos que você tem lá na sua internet do seu escritório, você quer liberar o acesso via terminal server para uma máquina lá da sua rede local. Então a gente tem o serviço de área de trabalho remota do Windows. E esse serviço, ele trabalha com a porta, por padrão, 3389 TCP. Então, se eu vier aqui em exibir, dá para ler aí, 3389 TCP. É a porta padrão da área de trabalho remota. Suponhamos que da minha rede externa eu quisesse liberar o acesso para essa porta aqui, né, para eu acessar remotamente essa máquina aqui dentro da minha rede. Eu vou trazer para vocês aqui conexão da área de trabalho remota. Esse aqui é o meu cliente da área de trabalho remota. Isso aqui está na minha máquina. Então para essa máquina virtual aqui, eu não existo na rede local. Eu estou na internet. Então, para acessar aquela máquina lá, eu precisaria acessar pelo IP dela, o IP de internet, que é esse final aqui, ó, 117.132. Tá? Se eu tentar fazer um acesso aqui, 92.168.117.132, ele não deixa eu conectar. Então, assim, eu estou fora da rede, eu estou na internet aqui, e estou tentando conectar na minha máquina virtual aqui, que está na minha rede local. Esse controle desse fluxo eu posso fazer através do meu firewall também,
através do meu pfSense. Então, dando um exemplo aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o meu pfSense, 92.68.25.1. Ops, e tem alguma coisa errada. 92.68.25.1. Vou entrar na minha interface administrativa e vou criar uma regra de NAT, que é um encaminhamento de porta. E isso, vocês vão ver em detalhes, a minha ideia hoje não é ser extensivo sobre isso, para vocês entenderem a funcionalidade do Firewall. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um dispositivo que está aqui na internet, do lado da internet, que está tentando conectar de fora, do lado de fora da internet, passar pelo meu Firewall e entrar num serviço que está rodando na minha máquina aqui interna. Então, o que acontece? O Firewall está fazendo o quê? Ele está bloqueando. Eu estou tentando vir da internet, passar por ele e estou tentando bloquear na porta 3389, que é a porta padrão, aqui no meu host que está dentro da minha rede. E ele não deixa. Estão vendo aqui que ele está dando um erro, falha. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma regra de encaminhamento, port forward, que é o encaminhamento de porta. A minha interface, qual que é? A minha interface de internet, WAN, protocolo TCP. Meu destino, o destino aqui é o padrão, né? Eu estou criando uma regra para a internet, então quando esse pacote chegar na minha porta de internet, o que ele vai fazer? Quando eu estiver chegando na porta 3389, que é a porta padrão, inclusive você vai ter ela por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu falei que tem um monte de porta padrão? Aqui ele já tem um monte de porta padrão. Aqui, uma das portas que estão no padrão aqui que eu já vi é o MS-RDP, que é a porta 3389. Tanto faz eu colocar order aqui e digitar 3389. Eu vou redirecionar para quem? Para minha máquina virtual, um single host, que tem na minha rede interna esse IP 25.50. Então, aqui 192.168.25.50. E para outra porta, isso aqui se eu quiser conectar numa porta externa diferente da minha porta interna. Eu já faço essa demonstração para vocês aqui de como trocar isso. Mas eu vou usar por enquanto o padrão 3389. Na hora que eu der um save aqui, ele já mudou, inclusive, tá vendo? Para MS-RDP, porque ele reconheceu que o 3389 já é a porta padrão. O que eu fiz? Eu criei uma regra de NAT e o pfSense, por padrão, ele já vai lá no meu Firewall e já cria uma regra de liberação da porta 3389, qualquer lugar, né, qualquer porta, para minha porta interna 25.50, para a porta 3389. Então agora, na hora que eu conectar aqui, ó, 132, olha só, eu não estou usando o mesmo IP. Que IP que é esse aqui? É o IP de internet, tá? Aqui no meu pfSense. A rede 25.1 é a minha rede interna e a placa de rede de 117.132 é a minha rede externa, a minha rede de internet. O que vai acontecer? Ele vai me pedir usuário e senha. E aqui eu consigo fazer uma conexão pela área de trabalho remoto. Tem Ninja. E aqui eu vou conseguir a conexão. Olha aquele virtual. E para demonstrar aqui para vocês, eu estou conectado via conexão de área de trabalho remota na minha máquina virtual pela internet, que é uma internet simulada aqui. Eu estou na minha rede local. O que vai acontecer se eu vier aqui em regras e bloquear esse acesso aqui? Minha conexão vai cair. Vão perceber que aqui eu estou conectado. Se eu vier em status aqui, ele vai mostrar que eu estou conectado aqui. Ó. 117.1, que sou eu aqui. Eu estou conectado na porta 3389 do 2550. Se eu resetar
meus estados aqui. De onde que ele me deixa fazer? Aqui. Eu vou zerar todas as minhas conexões. Eu vou resetar todas as conexões que estão feitas. Aqui eu já até caí, ó. Já perdi a conexão. Provavelmente eu não vou conseguir me conectar mais. Ele já não deixou conectar mais, tá vendo? Então foi por isso que aquela hora eu não consegui. E aí, Thierry? Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo, tá? Obrigado pelos comentários aí. Ele já não deixa mais eu me conectar na minha máquina virtual. Vou mandar criar uma regra de liberação novamente aqui. Vou lá no meu file, regras. Vou ter que me reconectar, porque eu tinha dado um reset, né? File, regras. Vou ativar de novo a regra do TCP/IP. Aplicar. E agora eu já consigo conexão. Tá vendo aí? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou tentando demonstrar para vocês qual que é a função do Fire. Tem muita coisa para a gente explorar aqui. E aqui, essa é... Aqui no canal e no meu programa de ensino, uma das coisas que vocês vão ver sempre, a gente vai sempre trabalhar com essa ferramenta que é o pfSense. Então a gente vai explorar ela com detalhes. Só que os princípios que foram aplicados aqui hoje, eles podem ser aplicados em qualquer ambiente corporativo e em qualquer firewall que vocês forem trabalhar. Então, a ideia é demonstrar para vocês, como sempre, né, fazer com que vocês aprendam os princípios. Né, os princípios que um profissional de tecnologia... A ideia é fazer com que vocês entendam os princípios e fazer vocês entenderem que esses princípios eles podem ser aplicados para todas as ferramentas. É impossível ensinar todas as ferramentas para vocês. Só que vocês vão aprender que uma das coisas do meu método é como que você consegue, entendendo como funcionam esses princípios, por si mesmo ir lá, consultar a documentação de um produto novo, de um produto diferenciado, de um firewall, de um outro fabricante, de uma outra marca, às vezes um equipamento, você pegar por si mesmo, ser capaz de debulhar aquilo, ser capaz de sozinho conseguir aplicar aquilo que você sabe, que você aprendeu através dos princípios que você conhece. A ideia, pessoal, da live de hoje, assim como da live de amanhã e da live de sexta-feira, é fazer um preparativo. Como eu disse para vocês, no dia 24/8 nós vamos aprender a criar do zero um ambiente. Então, essa ferramenta que nós utilizamos hoje aqui, que é o pfSense, nós vamos aprender a instalar ela do zero num ambiente inteiramente virtualizado. Então, nós vamos criar uma máquina virtual para comportar o pfSense. Eu vou explicar para vocês como criar uma máquina virtual usando a ferramenta do VMware. Eu vou ensinar vocês a como criar um firewall com pfSense de borda, configurar ele, fazer as configurações iniciais para deixar ele funcionando, e vou ensinar para vocês numa outra máquina virtual a instalar um Windows Server e deixar um ambiente prontinho para você trabalhar uma rede corporativa básica, já com uma segurança básica ali, né? E vou ensinar você como que você faz para trilhar esse caminho, que é o caminho de se tornar um especialista em redes e TI, ser uma pessoa confiante, reconhecida, ganhar muito bem. Ganhar um salário aí de 5 a 20 mil reais. E aqui eu estou falando de salário, mas é claro, considerando que você vai trabalhar como CLT numa empresa, porque é o que um especialista em redes, hoje, um administrador de redes ganha um salário ali de entrada. Um administrador sênior, ele vai chegar a salários bem mais altos. Mas como prestador de serviço, também as oportunidades e as oportunidades de ganhos
elas não param por aí. Vocês vão ver alguns exemplos de pessoas que eu ajudei, que conseguiram trilhar essa carreira, aprenderam as ferramentas, aprenderam um mindset correto para que você se torne um cara autodidata, um cara que resolve, um resolvedor, que tem ali a manha, o se virol. Por quê? No ambiente real, no mundo real, os problemas eles vão chegar para você e você vai precisar mandar ver, você vai precisar resolver, né? Seja no trabalho ou seja como consultor, né, de tecnologia, você vai precisar resolver. E aqui eu te ensino a aprender, né? Essa é a ideia. Eu quero agradecer a quem esteve online aí. Se você esteve online e participou, deixa o seu comentário, deixa o seu like, me segue nos perfis, segue no Instagram, segue aqui. A partir de amanhã, vou começar a postar conteúdo muito legal. Tá uma correria do caramba com esse projeto novo. Ainda não tô conseguindo popular o meu Instagram, então se você seguir o perfil lá, você vai ser um dos pioneiros que você vai seguir o perfil, tá no comecinho. Essas lives, elas vão ir editadas pro Facebook também. Provavelmente eu deva iniciar, vou ver se eu já consigo fazer isso para amanhã, não sei se vai dar. Eu já devo iniciar a fazer live simultânea, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se conseguir, Instagram também. E aí, pessoal, eu quero que vocês, por favor, né, me ajudem. Façam os seus comentários, me digam quais são as suas dores, quais são os problemas que vocês têm. Vamos seguir junto nessa caminhada. Eu espero você. Eu vou deixar na descrição, depois dessa live editada, para você se inscrever lá para o evento, caso você já não esteja inscrito, para a gente estar junto lá no dia 24 e a gente fazer, criar essa rede, esse ambiente corporativo, e eu mostrar para você a grande oportunidade que é de se tornar um especialista em TI, onde a gente vai juntos trilhar esse caminho. Você ser um cara bem sucedido, né, e bem remunerado, confiante. Bom, um grande abraço para todo mundo aí e uma boa noite.